Byangzara Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum 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 Byangzara Guru Pema Siddhihom. Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Om 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 Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum Byangzara 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 Siddhihom. Om Ha Hum Byangzara Guru Pema 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 Siddhihom. Byangzara Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum 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 Byangzara Guru Pema Siddhihom. Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Om Ha Hum Byangzara Guru Pema Siddhihom. Gate para gate para sangha te bunji sohanga te gate para gate para sangha bunji sohanga te gate para
Para
Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha Oingate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha Oingate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha. Então, bom dia. Então, a gente está seguindo um certo trajeto, né? E a gente está avançando. Então a gente olhou de uma forma muito rápida, agora de uma forma média, a gente passou pelo Prajnaparamita, né? Aí a gente fez uma pequena extensão em direção aos exemplos que vêm, não apenas da situação do bardo da vida, mas também dos outros bardos, né? Eu considero uma coisa super especial, assim. Isso não é muito comum em outras tradições, assim. Os tibetanos, eles colocam uma ênfase nisso, né? Mas também não é sempre que eles colocam isso. Eles falam dos bardos, mas esse aspecto de conectar os bardos já como exemplo do Prajnaparamita, isso não é também muito comum, né? Mas naturalmente os cenários onde a nossa mente opera são as aparências, e nós trabalhamos dentro das aparências, então é completamente indispensável que a gente trate disso assim, né? Então, de modo geral, a gente trata o Prajnaparamita, que é um assunto durante a vida, né? De modo geral é colocado assim. E depois a gente vai tratar dos bardos como se fosse um ensinamento específico. Mas o ensinamento a respeito dos bardos é como que a gente supera o engano das aparências com respeito ao bardo, né? Eu acho que o ensinamento melhor assim, com relação aos bardos é esse ensinamento de Guru Rinpoche e Ernst Sogyal no Pico do Junípero, né? Aliás, o Pico do Junípero de pérolas de cristal, né? Um lugar assim, né? Na verdade, para os praticantes homens, ele dava ensinamento nos cemitérios, né? Agora, para as meninas, ele dava ensinamento no Pico do Junípero, das pérolas de cristal. Assim, uma coisa. Aí aquilo super bonito, assim, né? Arraso, né? Mas, então, é muito especial, né? Esse ensinamento dos 5 bardos de Guru Rinpoche é um ensinamento mais longo, né? Eu olhei só o extrato do extrato, assim, uma compilação bem curta, né? Mas a gente está entendendo mais ou menos assim o que está acontecendo, né? A gente olhou o Prajnaparamita, a gente está entendendo um pouco. Então hoje a gente vai aprofundar um tanto, né? Lembrando do texto da Iluminação da Sabedoria Primordial, esse texto curto, né? Então tem um momento em que aquilo aparece, agora a gente precisa desenvolver a familiarização. Então, assim, agora como que a gente vai fazer essa familiarização, né? Familiarização significa assim, a gente olhar para aquilo que a gente não consegue entender direito e atravessar e reconhecer o aspecto primordial associado àquilo, né? E, de modo geral, a gente usa, quer dizer, eu acho super útil usar os 8 pontos do Prajnaparamita, né? Aquele roteirozinho assim. Mas hoje eu vou começar por um outro ponto ainda, né? Que é também um texto super lindo, assim, né? Ele não é propriamente um texto de prática, mas a gente olhando para ele, a gente transforma ele em um texto de prática. Que é o da página 8, que é a prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. Então, na verdade é uma prece, mas é um roteiro. É um roteiro. Então seria assim, como que a gente desenvolve a familiaridade, né? A familiarização. A gente sempre vai encontrar aquilo que é o engano na frente, né? Essa parte vai fácil, né? A gente encontra o engano. Agora, como que a gente atravessa do engano para a sabedoria intrínseca? Aí é que é o ponto.
Aí Guru Rinpoche diz, isso é a cidadela da sabedoria intrínseca, não é só a sabedoria intrínseca, é a cidadela. É o lugar que não pode ser atacado, né? Por quê? Porque na medida em que a pessoa, como o Dudjom Limpa diz, né? Eu sento nesse trono inabalável, né? Trono inabalável. A cidadela é um forte, uma fortificação da sabedoria intrínseca. Então vem as imagens, vem as ilusões, vem as aparências, os sons, as imaginações, e ele tchá, tchá, tchá. É isso, né? Então esse é o ponto da cidadela da sabedoria intrínseca. Então aqui é um lugar inexpugnável. Então, é super bonito. Depois nós vamos ler o Dudjom Limpa também falando desse lugar inexpugnável, né? Maravilhoso, assim. Ele é um velho sentado sobre tal lugar, assim, né? E ele recebeu a transmissão de Guru Rinpoche, a mente dele faz aquilo, então ele está na cidadela inexpugnável, essencialmente, né? Então aqui a gente pode usar esse texto como também uma introdução à prática de familiarização, né? Ou seja, como que a gente lida com as aparências, como que lida com os sons, com as imaginações, essencialmente isso, né? Aí ele começa desse modo, né? Então, prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. Ele vai sempre rezando para Guru Rinpoche, né? Ele pede para Guru Rinpoche, por isso que é uma prece. Carolzinha está lá no fim do mundo hoje, assim, né? Aliás, o Henrique viaja quando, Henrique? Amanhã de manhã. Tá, nós temos que resolver tudo hoje. Hoje à noite. Então, o que quer que apareça de fato como objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse e tomar isso como sendo real. Pronto. Obrigada. Então, o que quer que apareça de fato como objetos visíveis ao olho, as aparências, né? Então, como é que nós vamos fazer prática, pessoal? A gente faz a prática com as aparências. Aí nós estamos retomando esse aspecto. A gente faz a prática com as coisas. A gente podia dizer assim, prece para alcançar a cidadela do estado intrínseco, né? Procure uma sala calma, monte um altar, queime incenso, né? Faça jejum por uma semana, né? Aí faça muitas prostrações, recite muitos mantras. Aí você começa a ver. Não, não é assim. O que quer que apareça de fato, ele começa com as aparências. As aparências são o templo. É assim, pessoal. Nós não vamos praticar com outra coisa. Vamos praticar com as aparências. Não é também assim, eu invoco o Guru Rinpoche começa a descer, ele se faz vivo na minha frente, ele brilha, aí ele me diz isso, me diz aquilo. Não é assim. A gente vai praticar com as aparências, com aquilo que é o engano. Aquilo que é o engano, mas no fim não é. Porque aquilo que é o engano, que são as aparências, nós vamos ver a origem delas. Aí elas manifestam a natureza primordial. Então o budismo ele vai superar totalmente a dualidade. A gente não tem inimigos. A gente pensa que tem inimigos. A gente chama os inimigos de samsara. No fim a gente absolve os inimigos. A gente absolve os inimigos sem ficar preso ao movimento do próprio samsara, né? Então a liberação, ela é uma liberação sem inimigos. É uma religião, enfim, mais benigna, assim, no sentido que não tem o demônio. Enfim, uma religião sem o demônio. É uma grande coisa, né? Esse é um problema a menos, né? As religiões que trabalham com a noção do mal, elas não conseguem se livrar do mal. Não sei se vocês já perceberam isso. No fim, eles falam mais do mal do que do bem, assim. Eles começam... Porque aquilo, ele está ali, atrás da coluna, ele está aqui, está ali. A gente começa a se assustar, assim, né? Assim. Todas as tradições que têm inimigos, elas estão sempre preocupadas, assim, sempre preocupadas. O budismo vai pacificando todas as direções. Assim. Então, o que quer que apareça de fato como objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo,
embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. Isso é fácil de falar, né? E aí? Essa é a prática. Mas a gente diz, a forma é vazio, vazio é forma, a forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são vacuidade. A gente, esse é o Prajnaparamita, está aí. Ligado a tudo que apareça. Aí a purificação da percepção dualista, aí está o truque dele, né? A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Então, como é que é a purificação da percepção dualista? Aí a gente lembra, como é que se dá isso, né? Sim, porque eu não me relaciono com objetos. É isso, esse é o truque. Eu não me relaciono com objetos, eu me relaciono com formas. E as formas como é que surgem? Claro, as formas são a própria manifestação da mente. Então eu me relaciono com as manifestações da própria mente. Então não faz sentido eu falar de dualidade. Porque aquilo que eu estou vendo eu estou me relacionando com a forma. A forma é a manifestação luminosa da mente. Isso é um chimarrão com um pouco de fumaça também, né? Não tem um pouco? Acho que ele é seco, né? Acho que eu tomo mais um. Então, aí tem isso, né? Então a purificação da percepção dualista. Então, isso é muito especial. Não é assim, aquilo é vacuidade lá, entende? Dizer, as coisas que eu estou olhando, elas são vazias lá. Não tem aquilo, é uma ilusão. Isso não vem ao caso. Tá? Então a gente não está tratando assim, não está desclassificando as aparências como aspectos ilusórios. A gente está vendo as aparências como aspectos vajra, maravilhosos, luminosos, né? A gente começa a entender como é que a mente opera, né? Esse conceito de mente também ele vai se ampliar bastante, porque nesse momento a gente tem uma mente que é individual, né? A gente não se dá conta que a mente é uma coisa muito mais ampla. Aí a purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Então, aqui tem a minha sugestão de praticar isso também linha a linha, né? Aí vocês param assim e tentam me parar. Como é que é a purificação da percepção dualista? Né? Ligada à visão. Aí vocês lembrem de novo, eu não estou vendo objetos, eu estou vendo formas. As formas brotam junto com a minha mente. Se vocês tiverem dúvida, olhem o desenho do cubo, né? Aí muitos outros desenhos, olhem a foto do filho, né, e vejam o filho na foto, né? Aí a gente entende que a gente está vendo sempre as formas. Assim. Aí nós vamos trabalhando. Então isso significa familiarização, né? A gente vai olhando em várias direções e vai reconhecendo isso. Né? Então a gente purifica a percepção dualista. Aí ele diz, suplico ao lama, aí vem a prece, né? Suplico ao lama do desejo e apego naturalmente liberados. Então, se nós estamos olhando para as coisas e reconhecendo o aspecto não dual, que sentido faz a fixação por desejo e apego, né? Não é mesmo? É assim. Que sentido faz isso, né? Então, aí vem esse ponto, né? Suplico ao lama do desejo e apego naturalmente liberados. Aí Guru Rinpoche libera isso, porque essa mente que compreende desse modo, ela libera isso. Suplico a ordem Pema Juni. Mas isso são as visões, agora tem os sons, né? Então ele diz, o que quer que ressoe de fato como objetos perceptíveis ao ouvido, todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, os sons que a gente ouve, né? Descanse na união do som com a vacuidade. Então aí de novo, nós vamos usar a mesma fórmula, né? Os sons não são objetos, eles são formas com as quais eu me relaciono. Né? Então eles são não duais, com a minha própria mente, eles são manifestações da mente. Né? Logo, eles são vazios do conteúdo, o conteúdo não está nos objetos, ele está na inseparatividade. Então, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo.
Então, o pensamento especulativo seria o pensamento discursivo, que vai se manifestando a partir dos sons, né? Então, a gente ouve os sons, aí aquilo repercute. A união do som com a vacuidade, livre do princípio ou do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade. Suplico a Orjan Pema Juni. Aí ele vai trazer os outros objetos, que são objetos que surgem na imaginação, né? Então, o que quer que surja de fato como objetos na imaginação, nesse caso, isso inclui os outros bardos todos, né? Porque a gente tem o bardo da vida, onde a gente acessa através dos órgãos físicos, né? Mas os outros bardos a gente acessa internamente. A gente acessa as imagens são todas internas, né? Então, o que quer que surja de fato como objetos na imaginação, não importando quais pensamentos surjam, ele já diz de onde que surge, né? Dos 5 venenos emocionais. Não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Então esse é o ponto, não siga a responsividade, né? Então os objetos da imaginação surgem, a gente purifica eles, eles são objetos da imaginação. Mas o samsara, o software do samsara é assim, eu vejo o objeto, aí eu transformo ele numa outra coisa, depois numa outra coisa, eu começo a esvoaçar. Esse esvoaçar vai produzindo outros objetos, e ele produz a consolidação da experiência dual. Mas aí ele diz, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento da mente, né, que produz os objetos, descanse em sua própria base, da onde que esse movimento da mente vem? Ela vem, né, o movimento da mente surge, mas ele não se sustenta, ele dá origem a outra coisa, outra coisa, outra coisa. O que se mantém estável no meio de tudo isso? É o silêncio que não tem objeto, a partir do qual os objetos surgem. Então ele diz, ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre no Dharmakaya. Aí nós estamos vendo, ainda que a mente esvoasse, nós repousamos no lugar sem conteúdo, livre, que é o único lugar que não flutua. Porque os pensamentos, eles não têm solidez, eles estão prontos, surgem, já dão lugar a outros e a outros e a outros. Ali não tem solidez. O que oferece uma continuidade além do tempo é a base, que é o Dharmakaya. Obrigado, Carlos. Então, suplico ao lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre. Suplico ao Orjan Pema Juni. Então, a sabedoria intrínseca é isso, entende? Esse processo onde tu está olhando aquilo que surge desde uma base não contaminada, não está seguindo por impulso dos venenos emocionais, não está tentando estabilizar alguma coisa, não está transitando, né? Aí ele vai dizer, suplica ao lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre. Quem é o lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre? Essa lucidez que brota dessa base. Quem é esse lama? É o Orjan Pema Juni, é o Guru Rinpoche. O Guru Rinpoche é isso, é essa mente, mas na verdade é o Guru Rinpoche, mas é o Buda. É também o Buda, não tem diferença. O que é o Buda? O Buda é a sabedoria intrínseca. Ele deixou 84 mil ensinamentos vindos da onde? Manifestação de sabedoria intrínseca, é isso. Esse é o ponto. Então ele está aqui apontando o aspecto direto, assim, como é que a mente opera, como é que é isso. Está descrevendo a mente de Guru Rinpoche. Ele diz, externamente, dentro da experiência comum, né? Externamente,
as coisas percebidas como sendo objetos externos, né? Mas ele não diz as coisas percebidas como objetos externos. Ele diz a pureza das coisas percebidas como objetos externos. Isso é super bonito, né? Porque a gente poderia considerar que as coisas percebidas como objetos externos são a essência da complicação e da confusão. Aí ele vai dizer que é externamente a pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos. Então, como é que a gente purifica a aparência das coisas percebidas como objetos externos? Como é que é isso? Quando a gente vê os objetos externos como aparecendo objetos, como se fossem objetos externos, a gente percebe que são formas. Aí a gente percebe a manifestação límpida da mente que produz formas. É isso. As formas, elas não podem ser criticadas, elas são manifestações luminosas da mente. São as formas. Aí eu posso olhar para aquelas formas e produzir outras formas, produzir outras formas, produzir outras formas. Mas o que tem de condenável nas formas? Não tem nada de condenável. Não tem nem solidez ali. Aquilo é a manifestação, ou seja, é o jogo, é a brincadeira, é a aparência da própria mente, surgindo enquanto formas. Não tem nada a ser rejeitado, não tem nada a ser derrubado, porque aquilo não tem consistência, não tem solidez, são formas. Manifestações não duais da própria mente, né? Então, externamente, a pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos. Internamente, a gente olha para dentro, a liberdade da natureza da mente percebida como sendo o sujeito interno. Então, aqui ainda é um processo de purificação dual, vocês entendem? Esse é o ponto do professor Dharmakaya, que do John Limpa descreve, né? Então, quando os animais rugiram e ele teve medo, ele estava nesse ponto. Externamente, a pureza das coisas percebidas como objetos externos, mas, eles estão rugindo. Né? Internamente, a liberdade da natureza da mente percebido como sendo o sujeito interno, né? Esse sujeito interno está aqui, mas nesse momento eu estou com um problema, porque a pureza das coisas externas está eventualmente atacando a sede do aspecto interno, né? Assim, então, ainda que haja uma purificação do aspecto externo e do aspecto interno, não há ainda o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Porque essa verdadeira face da lucidez total é a inseparatividade do aspecto externo com o aspecto interno. Então, entre estes, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Então, ainda que a gente discrimine alguma coisa como pura e outra coisa como pura, se a gente guarda essa distância, nós temos um nível de desejo e apego. E esse nível de desejo e apego, ele aprisiona o fluxo mental. Então a mente raciocina, né? Então aqui eu peço, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Então esse é o ponto, né? Então aqui é um roteiro para nós também contemplarmos os objetos, as várias circunstâncias e desenvolvermos a familiarização, né? Depois tem essa prece de Mahamudra, que trata também do aspecto primordial, né, da mente, né? Aqui a gente tem a visão, meditação e ação. Então, visão, meditação e ação e treinamento, né? Que ele inclui o treinamento. Mas, de modo geral, a gente fala de visão, meditação e ação. O que é a visão? Visão, meditação, ação. Visão é a natureza básica da mente. Então, natureza básica da mente, o aspecto não construído fundamental, a base da mente não construída.
Se nós acessarmos a base da mente não construída, dali a visão é a chave para a visão lúcida. Então a chave do Prajnaparamita é a visão. A chave da visão do Prajnaparamita é a vacuidade, a mente sem conteúdo. Sim, nada artificial. Então, o Mahamudra da visão é a natureza básica da mente, com nada para provar ou dissipar. Não tem ali dentro nada que eu precisa, não, isso é mesmo, segundo tais referências ou tal coisa, isso é alguma coisa. Não tem nada para provar. E nada para dissipar. Não tem nenhum conteúdo que eu precise remover. Não tem nada. Então, a visão é essencialmente a natureza básica da mente. Isso é visão. Então os Budas manifestam a visão, essencialmente isso. Agora, como é que a gente segue no caminho? A gente segue pela meditação. O que é a meditação? Nesse nível, a meditação permita que sua natureza básica se estabeleça sem fixações. É simplesmente repousar sobre o aspecto não construído. Isso é meditação. Então essa meditação conduz à visão. Tá certo que a gente pode não conseguir, por isso que a gente vai chamar de meditação e não de visão. Porque eu tento, posso não conseguir, eu tento, não conseguir, mas isso é a meditação. Buscar, praticar, se estabelecer na natureza básica sem fixações. Então essa expressão de sem fixações é super importante, porque eventualmente, como nós temos uma mente dual superativa, né, a gente pode ter a tendência a acreditar que o repouso na natureza primordial exclui alguma coisa. Então eu preciso me fixar em alguma coisa para não ser arrastado para outra coisa. É como se o aspecto da natureza básica, do estado primordial, fosse algo que não se sustentasse em meio às aparências. Mas a natureza básica, ela se expressa nas aparências, então não tem nenhum tipo de problema. Né? Não há um perigo, não há algo que possa atingir. Então permita que sua natureza básica se estabeleça sem fixações. Eu não preciso gerar fixações, não preciso criar fronteiras. Por isso que a nossa prática é diretamente com as aparências. As aparências, em princípio, elas seriam um problema. Quando nós praticamos shamatha, as aparências podem ser o problema, né? Tanto as aparências internas como externas, né? Como sons, tudo isso perturba a nossa meditação, porque os objetos aparecem e a gente desvia e aí perde a meditação. Por isso eu tento me fixar em alguma coisa. A prática de shamatha, eu defino um ponto e me fixo no ponto. Mas aqui não tem fixação. A meditação é simplesmente estabelecer na natureza básica. Essa natureza básica é uma cidadela, ela não pode ser atingida. Não tem como atingi-la. Então, essa é a prática. Permita que sua natureza básica se estabeleça sem fixações. Esse é o Mahamudra do estado meditativo. E a fruição, que é o movimento livre em meio às aparências. Né? Então, na medida em que nós praticamos a meditação, nós nos tornamos capazes de, diante de qualquer circunstância, gerar esse estado lúcido. Isso é a fruição. Então, a própria base, ela não é outra coisa, a fruição. A própria base é amadurecida até o fruto, ou seja, até que a gente então consegue entender as múltiplas aparências a partir da base, a base amadurecida até o fruto é o Mahamudra da fruição. Aí se vocês olharem, Mahamudra da visão, Mahamudra da meditação, Mahamudra da fruição, é tudo a mesma coisa. É a natureza básica. A visão é a natureza básica, a meditação é buscar a natureza básica, a fruição é ter atingido a natureza básica. Né? Assim. Então, visão, meditação e ação, eles se juntam.
de modo a gerar uma cadeia de bênçãos, ou seja, a partir da motivação Mahayana, produzir benefício em todas as direções, há uma Mahamudra do treinamento. Então, incessantemente, o próprio Buda, ele treinava, como vocês viram no Prajnaparamita, ele estava praticando a profunda iluminação, contemplando os vários dharmas, os vários objetos, as várias aparências. Então, com isso, ele vai gerando os 84 mil ensinamentos, né? Porque ele vai resolvendo as questões que prendem os seres, e aí ele é capaz de explicar aquilo, né? Então, esse é o Mahamudra do treinamento. Então, agora, tendo olhado isso, a gente vai examinar esse roteiro dos 8 pontos do Prajnaparamita que vai até a Mandala Vajra, né? Então aqui tem um pequeno texto, né? Então, esse roteiro, e abaixo do título tem uma lembrança, assim. Essa lembrança, ela nos ajuda a remover obstáculos, assim. Então a gente pensa, a gente se dá conta que esse é um momento bem especial, uma coisa super boa, assim, né? Quando a gente vai poder focar isso. Então a gente lembra, eu estou no lugar certo, né? Lugar perfeito, assim, a gente não está na praia, a gente não foi para confusão, né? Ainda que no budismo não tenha confusão nenhuma em nenhum lugar, né? Assim, né? A gente está aqui, né? Está focado em alguma coisa, podia estar focado em outras também, que dava mesmo, né? Mas nós estamos focados aqui. Então nós estamos num bom lugar, né? A gente está no tempo certo, porque a gente está aqui e está sendo possível focar isso, então está bem, tempo certo. Nós estamos com um ensinamento precioso do Prajnaparamita. A gente pode não entender bem, mas nós estamos rodeados de bons companheiros, assim, né? E nós estamos num momento adequado, porque as coisas estão explodindo, mais ou menos, é melhor a gente resolver logo isso, porque... Né? Então a gente diz, a gente lembra o lugar, o tempo, o ensinamento, os companheiros e o momento no mundo. Assim, né? Faz sentido a gente estudar isso e dar um jeito de avançar, né? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com as aparências, né? Vamos trabalhar com as aparências. Então é importante a gente entender que nós estamos fazendo a prática de familiarização. Assim, o nosso templo é as aparências ao redor. Aí nós começamos escolhendo um exemplo. Em qualquer direção, pode ser som, pode ser medo, pode ser coisas internas, pode ser coisas aparentemente externas, pode escolher qualquer coisa. Tá? Eu acho interessante a gente fazer uma listagem de questões, né? Eu acho sempre interessante, né? E essa parte que a gente está trabalhando, ela pode, de modo geral, a gente entra na parte do Prajnaparamita depois de ter feito outras coisas, né? Entre as outras coisas, é a prática de Metabhavana. Então, lá antes a gente tem prática de Metabhavana. A gente também, junto com a prática de Metabhavana, isso pode derivar para a prática do quadro de 200 itens e 240 itens. Né? Então, se vocês trabalharam com o quadro de 200 itens, eu acho bem interessante, porque o quadro de 200 itens é um mapeamento das nossas confusões, né? Então a gente olha assim, a partir do meu olhar de orgulho, né, me brotam os impulsos de ações de vários tipos. A gente começa a mapear aquilo e localizar. A partir de inveja a gente trabalha com isso. A partir de desejo apego a gente tem tais manifestações. A partir de cansaço, desistência, torpor, desinteresse, eu tenho outros problemas. A partir de carências, medos, raivas, rancores, ódios, etc., eu tenho outros problemas. Então a gente faz um mapazinho interessante assim da nossa vida, né? A gente relaciona aquilo, né?
Não precisa botar no Facebook, não, mas até é bonito, assim, botar, olha o que eu descobri de mim, assim. E aí a pessoa localiza isso, né? Esse é um material que ela pode tomar como as aparências. Porque as nossas aparências em meio ao mundo, elas brotam das 5 emoções perturbadoras, né? Das 6 emoções perturbadoras, né? 5 venenos da mente. Né? Então, na visão budista, a gente arruma isso. Isso dá origem aos 6 reinos. Nós estamos sempre transmigrando por dentro dos 6 reinos. Então, a gente tem componentes kármicas relacionadas a cada um deles. Vocês não se preocupem que isso não é um problema familiar de vocês, isso aí é uma coisa geral, de todos os seres. Né? Aquilo não tem solução. Isso vem justamente da operação dos 12 elos da originação dependente, que vai produzir inevitavelmente isso. Assim. A gente se movimenta por gostar ou não gostar, que são os Vedanas, então nós temos fixações às coisas que a gente gosta, que é escapar do que não gosta. Aí nós desenvolvemos meios hábeis para isso funcionar. Entre os meios hábeis está o orgulho. O orgulho está ligado à sedução, o reino dos deuses. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Assim. Então a gente descobre que a sedução pode ser um meio hábil. Então quando a gente sorri, é mais fácil de obter resultados do que quando a gente ameaça. Então esse é um meio dos deuses. Os deuses oferecem coisas boas, eles sorriem, eles melhoram o ambiente, aí tudo anda melhor para eles. Assim, então um jeito de manipular. Tem também aqueles que têm poder e têm inveja, eles lutam constantemente contra possíveis inimigos, possíveis pessoas ou seres que venham ameaçar o domínio que a pessoa desenvolveu em algum lugar. Então isso não é um atributo apenas do reino dos deuses, aliás, dos reinos humanos, né? Mas os animais eles operam com isso também. Eles têm domínios de territórios, assim, eles vão operando desse modo. Então nós temos os semideuses. Assim. Então nós humanos temos muito menos força do que os semideuses. Mas essencialmente nós temos aspirações também ligadas ao reino dos semideuses, que é desenvolver a força, a capacidade de derrubar o outro. Né? Então nós também transmigramos por dentro dessas áreas. Transmigrar significa que nós podemos surgir com mentes que operam desse modo. Né? Mas essencialmente, enquanto seres humanos, nós operamos com desejo e apego. Nós estamos constantemente fixados em alguma coisa, aspirando a outra coisa. Então isso vem de gostar ou não gostar, aí opera também isso. Né? Tem alguns seres que eles se dão conta que a inércia é interessante. Né? Então isso é comum no reino dos animais. E nós temos uma certa disposição para isso também. Assim. Por exemplo, os animais, eles têm... vocês olham, o gado zebu, né? Ele tem uma corcova. Assim, né? Se vocês olharem os inimigos naturais dele, eles saltam em cima e tentam atingir o pescoço. Ele já tem uma corcova para dar para o atacante. Assim. Se o atacante pegar aquilo e morder, de repente ele vai embora. Tá? Porque aquilo é pura gordura. Ele deixa aquilo para o outro animal e ele protege o pescoço dele. Né? Eles têm guampas, eles têm aspas ou cornos que podem atingir para trás. Né? Assim. Então eles têm já defesas mais ou menos estruturadas. Assim, né? É muito comum esses animais terem, por exemplo, vocês veem um elefante tentando ser atingido, aliás, leões tentando atingir um elefante, eles têm dificuldade, mesmo que seja um filhote. Tem um bando de elefantes tentando pegar um filhote de elefante, eles não conseguem direito, porque eles não conseguem morder. Entende? A pele defende. Então eles têm proteções de gordura. Vocês olhem as baleias, por exemplo, arpoadas, né? Elas, de repente, elas vivem um longo tempo com arpão. Elas não têm muito problema, porque aquilo também tem uma camada muito grande de gordura que protege o corpo, né? Então são defesas passivas. Então nós temos muitas defesas passivas. Aquilo não consegue atingir, assim, não são defesas ativas, mas são defesas passivas. Isso é um sintoma do reino dos animais. Eles preferem
não ter que se envolver muito. Assim. Então, é uma pele grossa, camadas de gordura, pelos, aí eles vão se livrando das coisas. Né? Agora tem os seres famintos, cuja característica... Então nós também temos isso, né? A gente gostaria de ter uma proteção como dos animais. Assim, né? Então a gente tem as casas, nós temos as roupas, a gente tenta se proteger. Assim. E a gente preferiria não ter que se envolver em defesa. Né? Essa inércia corresponde ao reino dos animais. Então, imensa quantidade de seres humanos não se envolve com as coisas que afetam a eles mesmos. Eles vão deixando aquilo para ver como é que fica e vão andando assim e tentam não ter que focar a atenção. Então, isso é a característica do reino dos animais. Né? É um tipo de inteligência. Aí tem a inteligência dos seres famintos. Então eles adivinham o que vão precisar, o que estão precisando, estão constantemente buscando. Incessantemente eles vão buscando. Na história humana, nós fomos caçadores e coletores por um tempo longo. Assim, né? Aí muitos seres humanos, ainda hoje, eles são caçadores e coletores. Assim. Não mais nas florestas, mas eles são caçadores e coletores em geral. Assim. Eles dão uma olhada assim, eles acham mais fácil coletar do que efetivamente construir realidades e fazer esforços e obter outros resultados. Então, os caçadores e coletores, essa mente ela segue existindo. Assim. Ela se traduz um pouco por uma carência, né? Mas uma carência que é incapaz de resolver as suas próprias circunstâncias. Assim. É uma carência que não dá impulso a um movimento de geração de méritos e obtenção de resultados causais, que é o que acontece no reino humano. O reino humano seria essencialmente o bloco zero, a gente tenta trabalhar e planejar, a gente trabalha com a causalidade e resolve as coisas, vai resolvendo, assim, mais ou menos. Né? E a gente tem o reino dos infernos, cuja inteligência básica é localizar inimigos, né? Assim, localizar inimigos e destruir inimigos, pilhar os inimigos. Então esse é um conjunto de características. Né? Aí nós olhamos para a nossa própria vida e nós temos isso. A gente migra, a gente atravessa. Tem períodos que a gente está mais pelo reino dos deuses, mais pelos outros períodos pelos semideuses. A gente vai passando assim, né? Eventualmente, durante um dia, nós também cruzamos isso. Ou às vezes, em regiões. A gente chega no trabalho, tem um tipo de emoção perturbadora. Em casa tem outro tipo de emoção perturbadora. No tráfego, quando a gente está se deslocando, tem outro tipo. Né? Quando vai visitar alguém ou alguma circunstância, a gente tem tipos específicos. Assim. Então nós temos essas múltiplas inteligências desse modo. Então o quadro de 200 itens nos permite ver a maturidade dessas emoções perturbadoras no sentido de como que elas produzem frutos. Então a gente vê objetivamente situações que a gente se relaciona, né? E a gente percebe que aqueles impulsos brotam naquelas circunstâncias, né? Então quando brotam os impulsos, aparecem as 10 emoções perturbadoras, direto assim. Né? Então as emoções perturbadoras são o sintoma. Não importa qual dos reinos, qual a emoção básica, mas as ações não virtuosas, elas brotam de modo natural em qualquer circunstância. Então, por exemplo, por orgulho, a pessoa poderia ter impulso de matar alguém. Né? Então, começa assim. Pode ter impulso de matar, de roubar, a prática sexual imprópria. Ela poderia mentir, falar inutilmente, agredir com palavras, criar discórdia. Ela pode também estar fixada nas emoções, nas ações não virtuosas de mente. Né? A ignorância, a raiva e uma ação incessante, né? A avareza. Agora, se a pessoa tiver sob domínio de inveja, ela também pode matar, pode roubar, pode estuprar, pode falar mal e etc. As emoções perturbadoras todas. E se ela tiver sob domínio de desejo e apego? Ela também mata, ela vai fazendo as ações todas.
E se ela estiver sob domínio de inércia, ela também faz as ações todas. E se ela estiver sob domínio de carência, ela também mata, rouba, pratica sexo impróprio, agride as pessoas, fala mal, cria discórdia, agride de vários modos assim, né? Ela também está fixada, ela tem uma atividade imprópria, ela tem raivas, assim. E se a pessoa estiver no reino dos infernos, estiver dominada por medo, por rancor, a pessoa faz tudo isso facilmente também. Então, é muito interessante a gente localizar na nossa vida, fazer um mapa, isso é super útil, né? Fazer um mapa, um cruzamento, que nos permite ver as regiões onde nós temos aflições, né? Essas aflições, às vezes a gente associa apenas com os reinos inferiores, no sentido de que sejam aflições que dão um impulso para ações agressivas ou medos, alguma coisa assim. Mas é importante incluir também as aflições que nos deixam orgulhosos, que nos deixam ilusoriamente elevados ou poderosos, assim. Elas também são aspectos ilusórios, assim, né? Ou meios hábeis que a gente usa de sedução, de vários processos, assim. Então a gente vai olhando isso como alguma coisa a purificar. A gente monta um quadrozinho assim. Com esse quadrozinho, que são quadros de situações onde a gente vê o mundo de um certo modo, aí nós tomamos as aparências essas aparências, né? E aí a gente pode começar o estudo já com um duplo propósito, né? Por um lado, gerar a clareza do Prajnaparamita, mas por outro lado, aproveitar o Prajnaparamita para dar fazer um upgrade na nossa própria vida, assim. Porque na medida em que a gente for superando essas fixações, a nossa vida melhora, direto, assim. Ela melhora diretamente. Então aqui, a primeira sugestão é essa: puxamos a forma como exemplo prático, puxamos uma forma como exemplo prático à nossa frente. Como a gente já tem uma percepção anterior, já estudou o Prajnaparamita, já entendeu que os objetos, na verdade, a gente se relaciona não com os objetos, mas com as formas. Então aqui eu puxo uma forma. Eu posso até pensar que essa forma é um objeto, não tem problema. Mas eu logo em seguida vou ter que entender que se trata de uma forma. Então eu puxo uma forma como exemplo prático à minha frente, assim. Essas formas, elas podem ser aparências externas ou aparências internas. Nós podemos praticar posteriormente com os outros skandhas, mas na verdade, mesmo que eu tome os outros skandhas, eu logo percebo que qualquer um dos outros skandhas, com percepção, formação mental, consciência, né? Sensação, percepção, formação mental e consciência, eles também são formas. Então, no fim, tudo converge para a forma, que é uma categoria geral de objeto da mente, que surge inseparável da própria mente. Então, que surge como se fosse uma coisa dual, que é o acesso, mas aquilo não é dual. É aparentemente dual, mas é não dual. Então, o primeiro item posterior a localizar o objeto de contemplação a partir do qual nós vamos fazer a prática, o primeiro item é contemplar com a emergência. Então a gente contempla com a emergência. A gente percebe que essa forma, ela é inseparável do olhar de quem vê. Então, quando a mente se posiciona de um certo jeito, a forma
imediatamente surge daquele mesmo jeito, né? Então a gente não sabe o que vem primeiro, se vem a forma ou se vem a mente. Eu posso descrever, não, primeiro vem a forma e a mente segue. Eu posso dizer, não, primeiro vem a mente e a forma segue. Na verdade, a mente e a forma, elas são a mesma coisa. A mente, ela é geminada com a forma. A manifestação da mente surge como a forma que nós passamos a ver. Então isso é coemergência. Algumas vezes eu utilizo, antes disso, eu utilizo aquelas 3 afirmações, né? Isso é, isso não é, isso é. Que essas 3 afirmações, elas trabalham justamente com a maturidade, a gente vai amadurecendo na noção que eu não estou encontrando objetos, mas eu estou encontrando formas, né? Então eu olho para aquelas aparências e eu vou dizer que inicialmente aquilo parece externo. Então eu vejo, isso é. Depois eu vejo, não, isso não é. Depois eu vejo, isso é. Então quando eu digo segundo isso é, eu já estou entendendo que eu estou vendo a forma, eu não estou mais vendo o objeto. Então essas 3 afirmações, elas são interessantes, né? Elas são afirmações que o próprio Maitreya traz, Madhyanta Vibhanga. Isso é, isso não é, isso é. Então depois disso, a gente se dá conta. Isso é, isso não é, isso é. E quando eu digo segundo isso é, mas tem uma coemergência. A mente olha assim e opera assim, e aquilo passa a funcionar daquele modo. Mas se eu disser que não é, é um equívoco. Aquilo é assim, só que é assim inseparável da minha própria mente. Então eu continuo com esse grau de liberdade, que é poder mudar internamente, o objeto também muda. Aí nós vamos estudar esse outro ponto, que ele aparece, vou dizer, na tradição budista, ele aparece como loka, né? Por exemplo, os 6 mundos, são 6 lokas. Então, nós estamos no mesmo lugar. Se os deuses estivessem aqui, eles viriam como deuses. Os semideuses estão aqui, eles vêm como semideuses. São diferentes mentes que olham e reconhecem coisas diferentes. Os seres humanos olham isso aqui e veem outras coisas. Os animais veem outras coisas. Os seres famintos veem outras coisas. Os seres dos infernos veem outras coisas. Por exemplo, no reino dos deuses, a gente olhando aqui onde nós estamos, a gente podia dizer, que linda, que natureza maravilhosa, que lugar interessante, cheio de coisas elevadas, né? O mundo todo é isso. Aí os semideus olhando aqui, eles iam dizer, esse templo, o meu templo eu quero fazer melhor do que esse. Esse aqui é mais ou menos assim. Aliás, eu já vi outros muito melhores. Ele começa assim, né? Aí os seres humanos olham isso aqui, deve ter dado um bocado de trabalho para fazer isso, né? Já que apareceu dinheiro para fazer isso tudo assim, e a limpeza disso, olha as janelas como é que estão, isso aqui difícil assim, né? Deve ter cupim nesses armários aqui, né? Assim, os seres humanos estão olhando assim um aspecto mais para tá na hora de repintar algumas coisas assim, né? E o som tá mais ou menos, o som até tá bom, né? Assim, mas as mesinhas tinha que passar um verniz de novo, assim. Então tá sempre um olho de manutenção, alguma coisa assim. Então os seres humanos assim, né? Desejar pegar aquilo nunca está muito a ponto, né? Já os animais, eles param na porta e dormem, né? Ou esvoaçam aqui, picam os praticantes pacíficos. Então eles não são capazes de entender esse aspecto, né? Os seres famintos, eles já olham
E já tem ideias parecidas com seres invejosos, assim, né? Então eu também queria isso para mim, eu também tenho tantas mesas, eu vou levar uma. E tem tantos tapetes, eu bem que estou precisando de um, assim, né? E a que horas é o almoço, assim, porque afinal o almoço aqui precisa pagar ou a gente chega e alguma coisa. Os seres famintos é isso, né? Eles sabendo que aqui pode chegar e comer, eles fazem uma longa viagem, entram pelo portão aqui, e vão. É assim. E os seres dos infernos, eles diriam, aqui é fácil de roubar, todo mundo pacífico, né? A porta aberta, portão aberto, pá! Aqui, assim. Ou então, se forem seres dos infernos aqui nossos, eles já vão pegar uma arma e ficar na frente ali para qualquer coisa, pá! Assim. Então, são diferentes mentes. Se tu olhar, todas elas operam, todas elas dão resultados, produzem frutos. Aí a pessoa explica, meu filho, é assim, aqui é um lugar, todos eles são uns bobos aqui a gente precisa ficar de guarda aqui para dar um tiro em alguém, se for no caso, entendeu, meu filho? Não olha para eles, que eles têm toda uma mente meio assim. Aquilo não funciona. É assim, aí cada um, os seres famintos também, meu filho, assim, olha, fica esperto. Tem almoço lá, entende? É assim, a gente não precisa se mover, assim, mas é aquilo se resolve. Né? O problema é que é todo mundo vegetariano aqui, mas a gente dá um jeito, assim, tem o, tem o cabritos lá também para a gente passar na saída. Então, a gente vai andando, né? E cada um tem aquilo e transmite adiante, né? Transmite adiante. Ele entende aquilo e transmite adiante. Tem algumas pessoas também que vão pensar, olha, houve uma época que eu pensava assim, agora eu penso de um outro jeito. Né? Também tem essas coisas, né? E, então isso pertence aos 6 reinos. Quando a pessoa está imersa num desses reinos, ela ouve a situação dos outros, ela diz, não, isso não é assim, né? A pessoa sempre tem uma sensação de que os outros estão enganados. Então isso é Loka. Loka, esse mundo, assim. Nos textos budistas tem esses exemplos como a água, né? Toma o tema da água. Aí os deuses vêm como néctar divino. Os semideuses como um instrumento de guerra. Os humanos como uma coisa que enfim, a gente precisa, né? E os animais como um meio de vida, um local onde eles podem até viver a partir da água, né? Os seres famintos e sedentos, eles olham aquilo como alguma coisa que eles nunca têm. E os seres dos infernos veem aquilo como um meio de matar os outros, de torturar os outros, de causar problema para os outros. E a gente está falando da água. Então, a gente poderia dizer, só existe uma forma de olhar a água. É como os seres humanos olham, mas não é. Os outros não estão enganados. Os outros são capazes de usar aquilo daquele modo, aquilo dá certo. Então, com isso, eu estou trazendo apenas um exemplo de como diferentes formas de pensar, elas se sustentam, dão sentido e surgem e sustentam os mundos de onde elas brotam, porque eu estou querendo trazer o exemplo de Loka, que é a bolha de realidade. Né? Todos nós operamos dentro de lokas específicos, de mundos, de bolhas de realidade. Né? O do John Limpa ele vai falar da caverna das aparências. A caverna das aparências é uma bolha, é um loka. Agora, as bolhas, elas são muito importantes da gente entender, porque elas têm uma operação que domina o nosso pensamento, as nossas emoções e direciona a nossa energia. E, de modo geral, as bolhas, elas não são vistas pela mente, é uma ação da mente que não é vista pela mente. Esse é o problema maior, assim, né? Mesmo que eventualmente alguém nos diga, você está nos infernos, a pessoa diz, não, isso é assim mesmo, você que não está entendendo. Essas pessoas são horríveis mesmo. Então a gente sempre justifica a posição onde nós estamos. Porque
porque aquela é a nossa experiência. A gente não consegue sair daquilo, a gente defende aquilo, né? Aí nós temos essas grandes divisões, as 6 locas, né? Mas nós temos bolhas específicas, assim, né? Nós temos coisas específicas que ocorrem dentro de nós, assim, né? Por exemplo, as pessoas viajam, né? Às vezes elas viajando, quando elas acordam de manhã num lugar escuro, assim, deixa eu ver mesmo, onde é que eu estou mesmo, né? Essa é uma boa pergunta, né? Porque ela permite, essa dúvida permite ver que há um lugar onde a pessoa sempre imagina que está e sempre dá certo. Mas uma ou outra vez a pessoa pode ter uma dúvida, ou pode ter uma ideia equivocada. Aqui em Porto Alegre tem o Zafari, né? O mercado Zafari. Eu acho interessante porque eles têm todos eles têm uma distribuição igual, assim, os caixas e tudo. Às vezes está dentro do Zafari e pensa assim, peraí, eu estou na Ipiranga ou eu estou no Bourbon? Aí se eu estou no Bourbon, eu saio por aqui, se eu estou na Ipiranga, eu saio por ali. Deixa eu pensar bem, onde é que estou? Porque é tudo igual, assim, tudo igualzinho. Assim, né? Aí está ali dentro, aí a bolha enfraqueceu um pouco, né? Mas, por exemplo, se a gente está ali dentro e a bolha está viva, tu sai pela porta certa e dá tudo certo, assim, não tem nenhum problema. Mas a gente sempre tem uma bolha atuando que define para onde é que nós vamos, né? É muito interessante isso, assim, né? Aí quando a gente vai sair do supermercado tem um vácuo infinito. Ops, onde é que está esse aqui? É muito curioso. Então a gente tem uma base de mente que está naquele lugar, né? Essa base de mente, por exemplo, quando a gente sonha, nós também estamos em algum lugar. A gente sonha dentro de uma bolha, se constitui uma bolha. Essa bolha define o que nós vamos fazer. Ela tem muitas características que determinam a nossa energia, a nossa imaginação. Ela domina o nosso processo. Então é muito importante a gente entender esse aspecto. Por quê? Porque, por exemplo, se eu trabalhar simplesmente as formas aparentes, eu tenho dificuldade. Eu preciso introduzir a noção da bolha, caso contrário, eu não tenho realmente um progresso. Porque, por exemplo, se eu observo a vacuidade das formas, isso é insuficiente. Uma vez que as formas elas têm uma coerência com a bolha. Então pode ocorrer assim, eu digo, essa forma é vazia. No entanto, aí eu penso, bom, essa é vazia, mas eu tenho que fazer isso, enfim. Então existe uma ação mental que é a ação que cria as formas, e as formas são inseparáveis do próprio observador. Elas são a expressão da mente do observador. Mas a mente do observador, ela tem uma coerência com outros aspectos, com outras ações da mente que a gente não está vendo. Uma das ações da mente que opera é a sustentação da bolha. Essa bolha tem um conjunto de referenciais que opera, de modo geral, oculto. Mas ela está operando. Quando, por exemplo, nós encontramos uma contradição entre a vacuidade das formas e o fato de que a vacuidade das formas não altera, enfim, meu comportamento, é porque eu estou fixado na bolha. Então, enquanto eu estou trabalhando com as aparências na minha frente, eu começo a mudar lentamente a bolha. A mudança da bolha é muito mais lenta do que a mudança das aparências, uma a uma. A mudança das aparências, eu olho para ali e estou vendo, isso é vacuidade, tudo bem. Mas é vacuidade, mas hoje é segunda-feira, amanhã é terça, na outra semana eu estou indo embora e eu tenho uma série de coisas para fazer. Eu esperando que o retiro termine para, enfim, eu poder seguir a vida como ela é. A vida como ela é a bolha chamando. Então nós residimos, a gente não reside numa casa, a gente reside numa bolha. Eventualmente a pessoa tem
tem bolhas de campo, bolhas em várias direções, assim, né? Tem várias opções de bolha. Ela salta de uma bolha para outra, ela se sente mais à vontade, assim, né? Mas a pessoa nunca tem a bolha final. A pessoa sempre está transmigrando, né? A pessoa pode buscar a bolha prometida. No caso, assim, a bolha que enfim seria a última bolha. A bolha prometida também, ela foi só prometida. Aquilo a gente não vai encontrar a bolha prometida. Foi com um probleminha, assim. Não tem. A gente não vai encontrar um lugar que, enfim, é o lugar. Mas eu acho que é crucial a gente raciocinar desse modo, entender que a ação da mente inclui não apenas olhar e discriminar o objeto e raciocinar a partir de objetos, que é a mente consciente, mas ela inclui também essa base que a gente utiliza, né, para respaldar e para, a partir da qual a gente estabelece uma coerência entre os pensamentos e define direções e as coisas fazem sentido, né? Então, essa compreensão da bolha como uma ação da mente é uma coisa super importante, né? Caso contrário, a gente bate e volta, bate e volta. A gente atravessa para o âmbito da lucidez e retorna, no mesmo barco. A gente vai indo, o barco atravessa o rio e quando o barco volta, a gente já volta junto. Assim. Então, por exemplo, a mente agora, ela manifesta as formas. Conteúdo da mente. A bolha é a mente. Mas, sem que eu perceba, as formas, elas têm um conteúdo de energia. Se eu não entender isso, eu penso que eu estou com um problema, que é mais ou menos assim. Eu não deveria comer tais coisas, porém, eu sinto a energia que me impulsiona naquela direção. Aí o que eu faço? Eu violento a mim mesmo. A gente tem uma sensação assim que a bolha é um mim mesmo em algum lugar. A gente tem uma dificuldade de localizar isso. Então tem a ação da mente oculta. Ela apresenta o movimento da energia. Então se eu não descobrir que a bolha manifesta essa energia, eu sou ingênuo. Eu não estou considerando, por exemplo, eu vou precisar considerar que essa energia também é vacuidade. Ela também é uma forma, eu não preciso obedecê-la. Mas aquela energia está atuando. Se eu permitir que aquela energia atue, surge uma linha de raciocínio de movimento. Então não importa se eu disser que as coisas são vazias, elas são vazias, mas são interessantes, estão me arrastando. Aí eu continuo com a minha liberdade limitada, né? É assim. Então eu preciso entender que o meu movimento se dá um pouco pelo consciente, mas ele é impulsionado pela energia, né? Aí nós temos outras coisas, assim, como a paisagem, né? Então eu utilizo essa noção, ela é mais restrita do que a noção de bolha, mas é muito importante, né? A paisagem é mais ou menos assim. Por exemplo, agora, o que eu vejo aqui? Eu vejo o templo. Eu estou no templo. Então tem uma paisagem mental. O que eu estou fazendo? Eu estou em retiro no SEB. Isso é uma paisagem mental. Isso é uma construção da minha mente. Tem outras pessoas que estão nesse mesmo âmbito aqui, elas estão na cozinha, elas estão fazendo essas coisas, elas não estão em retiro. As crianças estão perambulando por aí, elas não estão em retiro. Mas eu estou em retiro. Então essa paisagem é uma paisagem da mente também. Ela direciona o nosso impulso de energia, o nosso raciocínio, o que nós fazemos ou não fazemos. Então a paisagem da mente, ela está atuando sempre. Essa paisagem da mente, ela também é inseparável de um outro elemento, que é a própria identidade. Então a gente não precisa raciocinar sobre isso. Mas, por exemplo, a gente se move para cá, obedece os horários, vai fazendo o ritmo todo, porque a gente se construiu. Eu sou uma pessoa que estou no retiro. O retiro é a nossa paisagem. Essa paisagem se dá dentro de uma bolha ampla. Tudo isso trabalho oculto.
A paisagem é como se fosse um tabuleiro de jogo. Então eu tenho uma grande bolha, mas agora eu puxo um tabuleiro de um jogo. Eu vou jogar o jogo ali. Aquele jogo, ele é a paisagem, ele define a minha identidade, define o que eu estou fazendo, eu estou coerente àquilo. E essa paisagem, ela tem uma causalidade dentro, né? Que é uma das coisas mais, assim, mais extraordinárias, eu acho, né? Porque, de modo geral, quando nós lidamos com coisas que têm causalidade, a gente tem uma sensação concreta de realidade. Porque eu movo alguma coisa, aquilo produz um resultado. Então, isso aqui é completamente real. Entende? Então, é muito importante a gente se dar conta de que a causalidade, ela opera dentro de paisagens específicas, né? Ou dentro de tabuleiros específicos, assim. A paisagem é um tabuleiro, onde nós nos colocamos e as peças se colocam e nós vamos atuar. Ali dentro tem causalidade. Se eu mover uma peça, eu produzo um resultado. Se eu mover outra coisa, eu produzo outro resultado. É claro isso. Só que quando a gente opera sem a noção de paisagem, sem a noção de bolha, parece que a causalidade que está operando, ela em si mesmo é muito profunda. Mas ela não é profunda, ela é apenas uma causalidade dentro de paisagens. Se eu me deslocar para outra paisagem ou para outra coisa, surgem outras causalidades. Assim. Ou nós estamos aqui, né? Aí chega alguém e cutuca o Gui, assim, Gui, faltou água na cozinha. O Gui, tchum. Aí ele se transfere para outra paisagem e sai chispando aqui. Por quê? Porque aí a causalidade dele, ele foi transferido para outra paisagem. A causalidade dele agora, o raciocínio dele se dá num outro lugar. Ele abandona aqui. É isso que eu queria te dizer, faltou água na cozinha. Aí é interessante, isso também diz respeito à identidade. Por que isso tocaria o Gui? É assim. Henrique, faltou água na cozinha. Henrique, não, isso não, fala com o Gui. Andy, faltou água na cozinha. Andy, não, eu teve meu tempo que eu tratava disso, agora é o Gui. É assim, Gui, ó. Assim. Nelson, faltou água. Eu, Nelson, acho que se levanta e corre lá. Então, cada um tem uma forma de inserção numa bolha e numa dimensão de paisagem, né? Tá, hoje ninguém assoprou concha. Ela respondeu. Ela se sente responsável pela concha. Um monte de gente que toca, né? É bonito de ver isso. Então isso é identidade. Aí tem uma causalidade dentro, aí tem um propósito. É assim, que também dá um sentido, né? A gente diz, não é só uma causalidade, mas eu estou aqui por isso. Não é que eu não seja isso, é que isso tem um propósito, eu estou fazendo uma certa coisa. Então todo mundo dentro de uma paisagem tem um propósito. Aquele propósito também, ele dá solidez, ele amortece a noção da vacuidade da forma, porque ele tende a dar solidez para a forma aparente, né? Tem causalidade, propósito, aí tem visão estratégica também. A pessoa tem um propósito, ela está fazendo isso porque ela vai chegar lá. Assim, do tipo, água, né? Água é uma coisa estratégica, né? A gente precisa, né? Mas é assim, o pessoal saiu, fez compra hoje e não apareceu. Então, um almoço, como é que nós vamos resolver, né? Então tem uma visão estratégica, tem que ter um almoço daqui a pouco. Assim, né? Daqui a muito pouco. Então, a visão estratégica é crucial. Eu digo, olha, o universo todo é pura vacuidade, luminosidade, os Budas estão em todos os átomos. No entanto, vai ter que sair o almoço, entende? A coisa é assim, tem alguém que pode ficar pensando
no aspecto cósmico, mas essencialmente alguém tem que cozinhar. É isso. Então tem um propósito aí. O aspecto da vacuidade ele evapora e nós retornamos à lógica do tabuleiro e precisamos fazer aquilo andar. Né? Aí tem coerência. A gente tem visão estratégica, mas ainda tem essas coisinhas assim. Não, eu me propus a fazer tal coisa. Aí eu estou seguindo isso. Já faz tanto tempo que eu sigo isso. Então eu deveria continuar até o fim, tal coisa. Então tem uma coerência. Não fica adequado eu cuidar disso, daqui a pouco não cuidar. Fazer tal coisa, depois não fazer. Afinal, eu preciso minimamente uma coerência. Então qualquer identidade séria tem uma coerência. Né? Aí todas essas palavras, elas têm a tendência a dificultar a noção de vacuidade, porque elas dão de novo um sentido de solidez aquilo. Né? Junto com a noção de coerência tem a noção de urgência. Essa urgência, assim, aquilo não só tem que guardar coerência, manter a visão estratégica, ser coerente com o propósito, naturalmente, né? Entender a causalidade, mas fazer isso meio rápido, porque agora é 15 para meio-dia, entende? Então tem uma urgência, né? Se vocês quiserem enganar alguém, assim, vender uma praça numa cidade, vocês aproveitem isso. Primeiro, assim, a gente cria uma forma, né? Move energia, define uma paisagem, fala da identidade do outro e estabelece uma causalidade dentro daquilo, um propósito, uma visão estratégica, uma coerência. A pessoa vai lá, assina todos os cheques, faz tudo o que precisa fazer. É isso, assim que a gente é enganado, entende? Isso aqui seria o roteiro dos marqueteiros em cada eleição. Eles estudam isso. Não, para aí. Primeiro, urgência, coerência, visão estratégica, propósito, causalidade, identidade. Aí vote na identidade. Pronto. É assim. Mas no meio disso tem ainda as inteligências e as disposições de corpo, né? Que eu não tenho enfatizado muito, porque elas também retornam a essa categoria, mas elas podem surgir assim, do tipo, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, né? Então eu não estou bem do estômago, eu não estou bem, eu estou menstruado, eu estou com alguma coisa assim, que eu estou com dor de cabeça, estou com pressão alta, pressão baixa, alguma coisa assim, né? Então, eu estou com dor nos rins, eu estou com alguma coisa assim, estou com dor no joelho, hoje eu não vou poder, assim, dor no joelho. Então, às vezes, teve uma época que eu andei muito mal, assim, porque eu machuquei o joelho, né? Aí eu tinha assim, bom, eu sou um lama, eu tenho que sentar aqui. Eu não estou podendo dobrar a perna, como é que vai ser? Vai ser o fim do lama. Agora, tem que ter um mínimo de coerência, né? Assim. Então, aí eu descobri que alguns lamas têm um jeito super esperto, né? Tem essa mesa, a mesa um pouco mais alta, bota os pés para baixo. Assim. Senta, né? Então estou guardando, vou fazer uma reformazinha aqui na mesa, né? Para também eu sentar aqui com as pernas para baixo. É muito bom isso. Então tem as inteligências e disposições de corpo, né? Isso é super importante. Isso vai numa direção e vai noutra, né? Por exemplo, quando eu entender que a inteligência e disposição de corpo também é vazio, eu também posso alterar as inteligências e disposições de corpo, preservar a saúde, melhorar coisas assim, através do movimento de energia, outros movimentos causais. Porque para nós as inteligências e disposições de corpo, elas são definitivas, elas surgem como se fossem totalmente naturais, mas não são. Nós também podemos alterar essas coisas assim. Então, como elas brotam a partir de vacuidade, a partir de estruturas causais, etc., elas também são afetadas pelas paisagens e pelas bolhas. Então, quando a gente movimenta as bolhas, paisagens, etc., aquilo tem um efeito sobre o corpo. Então, o corpo afeta as bolhas e paisagens, mas as bolhas e paisagens também afetam o corpo. Então, esse é um movimento da mente. A mente inclui isso tudo. Assim. Aqui nós estamos entrando nesse universo. Para nós,
Até agora a mente é alguma coisa que eu penso. Eu devo pensar para cá ou devo pensar para lá. Isso é super pequeno, pessoal. É assim, se a gente disser para outro, você é um bolha, isso é alguma coisa muito elevada, porque enfim a gente está reconhecendo muitas dimensões de mente no outro. É isso, a gente está olhando com um olhar muito elevado. Se a gente disser, você não tem nada dentro, a pessoa, uau, que elogio! Isso é maravilhoso. Assim. Isso é uma bolha vazia. Esse é o ideal máximo do budismo. Assim, né? Então, é assim, é a quebra da ingenuidade. A nossa mente faz coisas por baixo, vocês entenderam? Não é só as crianças. A nossa mente também faz. Né? Ela faz coisas que a gente não vê. Então, e isso tem uma consequência super importante. Como a gente não consegue entender muito bem essa ação toda da mente, a gente precisaria compreender. A gente começa olhando a bolha, assim, né? A gente começa olhando a paisagem. A gente olha o lugar onde nós estamos e descreve o lugar. É sempre uma descrição limitada. É uma paisagem. Essa paisagem, ela define a identidade, os impulsos, coerência, energias, etc. Aquilo tudo vem vindo junto, né? Aí depois a gente descobre que essa paisagem, ela é um exemplo de um conjunto de paisagens que a gente opera, e esse conjunto de paisagens está dentro de uma bolha. A coisa só vai piorando. Assim. Vai ter uma bolha maior. Assim, né? Essa bolha inclui a nossa visão de mundo. A gente não está aqui, assim, mas a gente olha, uau, cosmos, até o infinito. Super bonito de ver os cientistas de tanto em tanto, eles proclamam outras bolhas. Né? Então, o cosmos muda. Né? Quando eu surgi, nesse mundo não havia matéria escura, não havia uma série de coisas. Agora, assim, rapidamente, em poucos anos, o universo vai mudando, rapidamente. Assim. Eu acho isso maravilhoso, assim, como o universo muda. E segue mudando. Segue mudando. É maravilhoso, realmente. Agora, interessante vocês, nessa parte assim do corpo, né, vocês olharem essas visões tipo Sheldrake, né? Os campos morfogenéticos. Né? Eu não acho que aquilo dialoga 100% com o budismo, mas é interessante. É interessante. Como que ele vai localizando, por exemplo, as formas sutis que definem o funcionamento biológico. Então ele descobre as inteligências que operam desse modo. Né? Isso é muito interessante. Então, tem várias tentativas de tornar, de perceber o corpo humano de uma forma mais complexa. Né? Tem uma visão que é a visão do vitalismo também, né? Que eu acho ela muito interessante. Assim. Eu acredito que essa visão do vitalismo ela é uma derivação das visões orientais também. Né? Do mesmo modo que o campo, né? Os campos morfogenéticos, com certeza. Né? Esses campos morfogenéticos, a gente pode pensar que eles também são uma derivação dos campos da noção de campo que opera na física, né? As noções de campo elas são inexplicáveis, né? Por que os campos elétricos movimentam as partículas? E esses campos vêm da onde? Eles surgem como? Aí, elas são um campo. O campo existindo numa região, ele influencia tudo que está ali de um certo modo. Né? Mas os campos, eles são o quê? Eles são formas. Então, os campos morfo é forma, né? Morfogenéticos. Eles configuram as estruturas genéticas também. Então é como se o Sheldrake estivesse vendo uma dimensão mais sutil na própria biologia, nas células, nas coisas todas. Né? Ele vê aquilo regido por campos. Então ele vê, por exemplo, que os órgãos, as células dentro de um órgão, elas obedecem àquele funcionamento. Elas se limitam, elas operam dentro de uma coisa que é inexplicável pela simples célula. Então elas estão obedecendo uma inteligência, elas veem o corpo, por exemplo, o corpo se machuca, ele se refaz. De vez em quando tem células que começam também a operar fora do campo. Aí aquilo é um problema, começam a surgir tumores ou coisas. São células que escaparam das bolhas específicas de realidade que elas estão operando, os campos morfogenéticos. Assim. Mas tem algumas sutilezas
que eu diria assim que 90% a gente pode ver um paralelismo com o budismo, mas tem algumas coisas interessantes. Ele também vai justificar isso e vai permitir o diálogo desse aspecto com a teoria de evolução, né? Porque então ele vê que na medida que as mentes internas mudam, os campos morfogenéticos mudam, a forma como o aspecto grosseiro do corpo ele também muda. E como esse campo morfogenético ele condiciona o código genético. Então o código genético ele não é o lugar onde a coisa é guardada, mas é o campo que guarda, que termina produzindo também as alterações dos genes. Então a alteração do gene é um aspecto grosseiro do campo. É assim. Eu espero que o budismo invada tudo. É assim. Mas é muito interessante essa visão sutil, né? A visão sutil, como que as coisas então elas vão andando, né? Mas na visão do Sheldrake existe uma evolução, na visão budista já não existe. Existe transformação, mas não existe propriamente mudança, né? Na visão budista, esses fenômenos todos eles são originação dependente. Originação dependente que vai produzindo isso, né? Tem essa liberdade assim. Mas é uns diálogos interessantes, eu acredito assim. Isso aí vai se ampliar, com certeza. Então, deixa eu ver que horas são. Eu acho que a gente para aqui, depois eu vou retomar desse ponto, né? Nós estamos olhando apenas esse item 2b, que é a importância da paisagem, a importância da bolha, como uma ação mental, que condiciona aquilo que de modo geral a gente considera que é a mente, que é o aspecto causal, o raciocínio, né, focado em alguma coisa, que de modo geral é apenas o que a gente consegue ver. Né? Mas a gente se dá conta de que existe essa ação incessante da mente, em vários níveis, entre eles da bolha, da paisagem, da coerência, identidade, tudo isso são ações da mente, são formas que vão se interligando. Né? E agora nessa parte final, eu estava trazendo esse comentário, né, do Sheldrake. Então que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito e riqueza e prosperidade crescer,
e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lome chosun ring lonche zalin sasun chaparpel chosun hawada midrau do sungele cho